seja qual for a sorte das batalhas, a extensão das ruínas, os horrores dos sacrifícios, são certamente grandes as dificuldades dos tempos. E ninguém sabe, neste acanhado mundo, qual a parte de sofrimentos que lhe reserva, direto ou indiretamente, a tragédia da Europa. Era uma altura em que não se podia falar alto, não se podia contar, as pessoas diziam, fala mais baixo, olha que te podem ouvir. Isto era uma coisa que era o nosso dia-a-dia. Quando fui preso, fui logo para a tortura do sono, tive 8 dias de tortura do sono, depois mais 4, depois mais 3. Nós falávamos, mas sempre desconfiados um do outro. Falávamos, mas este gajo, será que este gajo é mesmo real? Deixaram-nos na rua, tiraram-nos assim para a rua. Eu ganhava 7 escudos por dia, hoje, ao câmbio de hoje, vocês vejam o que é 7 escudos, não é? E era menos do que se ganhasse hoje €1. Trabalhadores dos campos, das lojas e escritórios, das oficinas e fábricas, nada vêm reivindicar, senão o direito de contribuir com o labor dos seus braços para o esforço da defesa. Tive 4 meses em isolamento, numa cela, sozinho, fui chamado durante 4 vezes para interrogatórios. Foi espancada ao ponto de ruptura dos tímpanos, mas brutalmente espancada. Fui julgado, fui condenado, fui torturado. Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. O Movimento das Forças Armadas portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. – 25 de abril de 1974. O fim de um ciclo de escuridão e a construção de uma nova era de esperança. Liberdade, paz, democracia, abertura ao mundo. Há 50 anos, um grupo corajoso de militares materializava o desejo popular de décadas e, numa das revoluções mais icónicas da história moderna, abria o caminho para a esperança. Acendia-se assim a luz na escuridão e começava a trilhar-se o caminho há muito adiado de abertura de um Portugal moderno. A jangada de pedra voltava a integrar o velho continente. Seria o início de uma profunda mudança estrutural que mudaria de forma incontornável a nossa sociedade, catapultando-a para o mundo. Portugal, antes do 25 de Abril, era uma ditadura de partido único, um Estado politicamente repressivo, do ponto de vista social, com enormes diferenças entre a riqueza e a pobreza, com enormes distâncias sociais, e um atraso económico estrutural, no sentido em que era uma economia centrada no domínio de grandes grupos de capital financeiro, chamavam-se os 7 magníficos, que controlavam praticamente a economia. E havia uma enorme desigualdade e, sobretudo, havia miséria, muita miséria, sobretudo em determinados campos. Era, sobretudo, um país que, na minha geração, sofreu muito com a guerra colonial,
Porquê? Porque a partir de 1961, não só quase 40% do orçamento ia para o esforço de guerra, os meus irmãos, os meus primos, os meus namorados, os meus amigos da minha idade tinham uma espécie de muro que era a guerra colonial. Sentava no facto de ter uma polícia política muito impositiva, muito repressiva, proibir os partidos, ter censura prévia a todas as formas de expressão social, não era só a imprensa, era o cinema, o teatro, a tudo o que fosse expressão pública, em que, naturalmente, qualquer gesto de oposição ou discordância era severamente reprimido. No dia 25 de Abril, no momento em que ele aconteceu, nós conhecíamos algumas das pessoas que estavam à frente, toda a gente seguiu a comunicação da Junta de Salvação Nacional, uma revolução muito solisada no sentido de que praticamente não morreu ninguém. O que é que o 25 de Abril trouxe aos portugueses? E de que forma os portugueses, desde o primeiro minuto, apoiaram um golpe de Estado militar e resolveram lutar por reivindicações que não tinham até então. E eu acho que o 25 de Abril foi fundamental para as mulheres. Porquê? Porque nós tínhamos um sistema, um Código Civil, que obrigava a mulher casada a obedecer ao seu marido. E isto instaurava um sistema completamente desigual no seio das famílias e entre homens e mulheres. Para não falar que os salários eram muito inferiores das mulheres. As mulheres não podiam, por exemplo, ser juízas, não podiam, por exemplo, ser diplomatas, e isso tudo foi possível com o 25 de Abril. Mas com também, e isso é que é importante, uma espécie de influência europeia. A Revolução foi uma explosão espontânea, largamente espontânea, de revolta contra a situação em que o país vivia, que virou literalmente o país de pernas para o ar. De repente, aqueles que nunca tinham nada, nunca tiveram nada, sentiram a oportunidade e a possibilidade de moldar o futuro com as próprias mãos. E essa iniciativa extraordinária de massa fez com que as principais conquistas da Revolução fossem conquistadas na rua. Eu costumo dizer que a minha geração era uma espécie de arbusto que ainda não tinha as raízes presas no chão, e o vento do 25 de Abril levou-nos para todos os lados. Para ilusões, para utopias, para o regresso à realidade. Foi uma geração muito marcada até ao fim, julgo que até ao fim da nossa vida, por termos vivido nessa idade tão febril a experiência de uma revolução, de uma mudança que foi drástica, que foi, em alguns aspectos, até dramática. Os fundos europeus ajudaram a preparação económica e institucional, proporcionando os recursos necessários para desenvolver infraestruturas, capacitar instituições e reduzir disparidades regionais antes de Portugal entrar na CEE. Sem estes mecanismos, o caminho de materialização do sonho da Revolução seria muito mais tortuoso. Pavimentaram o início de um longo caminho que era preciso para o nosso país confluir com o resto da Europa. Serviram para criarmos as bases para que o nosso país estivesse em melhores condições para acolher a grande mudança sistémica que teria como propósito não só melhorar a vida dos cidadãos do ponto de vista financeiro, mas também em questões laborais e sociais. Derrubadas as limitações do fascismo,
A Revolução do 25 de Abril criou condições para que Portugal almejasse integrar a CEE. Foi um caminho de 12 anos, percorrido entre 1974 a 1986, para solidificar a democracia. Portugal entrou na CEE no dia 1 de janeiro de 1986 e até lá foi preciso preparar, negociar, houve muitas negociações em todos os setores, nós tínhamos que aceitar aquilo que se chamava o acquis communautaire. O acquis communautaire é o adquirido comunitário. Algumas coisas eram fáceis de aceitar, outras precisavam de algum período de adaptação. E tudo isso, houve um trabalho excelente de coordenação feito pelos sucessivos governos portugueses, em que chamaram pessoas que se interessavam por estes assuntos para participar dessas negociações. Eu tive a sorte de ser chamado algumas vezes para participar em negociações diversas. A pré-adesão significou alguma coisa. O primeiro projeto que entrou na Comissão foi feito à mão por mim, foi Expo Honor em Matosinhos. Expo Honor. E eu fiz questão de ser eu a preencher o formulário para a criação da Expo Honor. Não havia nada, não tínhamos centro de exposições, não tinha nada. Depois apareceu em Lisboa, depois apareceu em todo lado, claro. Mas era uma necessidade muito sentida pelos empresários ter um centro de exposições. Eu lembro perfeitamente de ter feito o primeiro, e levar a Bruxelas os primeiros blocos de pedidos de financiamento. Eu acho que o primeiro grave problema que Portugal tinha era ao nível das infraestruturas, não só da mobilidade, no que se concerne às estradas, aos caminhos de ferro, enfim, todos os meios para a mobilidade, de saneamento, de fornecimento da água, da luz. Os primeiros programas de pré-adesão foram muito dirigidos à agricultura, à indústria, portanto, às pescas, portanto, foram mais para essas zonas. Houve pouca coisa ao nível do social nessa fase, porque o país estava, de facto, muito carenciado das infraestruturas, não é? Com a democracia em consolidação, Portugal deu início, em 1977, ao processo de adesão à Comunidade Económica Europeia, almejando modernizar a economia e integrar-se com a Europa desenvolvida. Portugal começa a receber apoios comunitários através de fundos de pré-adesão, entre os quais o Fundo Social Europeu. O objetivo era suportar políticas de emprego, formação e inclusão social, assim como facilitar o momento da adesão. No dia 1 de janeiro de 1986, Portugal fazia parte da CEE e dava um passo irreversível de integração. O país, outrora fechado, abria portas seguro de si. Com a integração na CEE, antecessora da União Europeia, Portugal teve que se adaptar, mas também dispôs de possibilidades que até então não tinha. Os trabalhadores passaram a viver condições mais dignas. As empresas viram as suas redes exponenciadas. O Fundo Social Europeu foi absolutamente crucial na formação dos trabalhadores, o que se refletiu na produção das empresas e na evolução de infraestruturas vitais. No final da década de 1980, Portugal enfrentava um dos maiores desafios da sua história. O país estava a mudar e essa mudança exigia uma transformação em todas as áreas. O canto mais ocidental da Europa passava a ser um local vibrante, cheio de transformações. Este passo representou mais do que uma simples formalidade diplomática. Simbolizou o início de uma nova fase para o desenvolvimento do país, proporcionando-lhe o acesso aos fundos estruturais comunitários, imprescindíveis para modernizar infraestruturas, capacitar a força de trabalho e reduzir as desigualdades. A adesão à União Europeia foi isso mesmo, foi uma espécie de 25 de Abril para o económico
e também para o social. Portugal tinha índices de escolaridade inferiores a quase todos os países da Europa do Leste. Alguns tinham indústrias ainda que, em muitos casos, obsoletas, mas tinham experiência de trabalho industrial. O desenvolvimento de um país faz-se fundamentalmente através dos recursos mais valiosos que ele tem, que é o humano. E se o humano não tiver qualificações, enfim, as empresas vão andar para a frente. A parte da educação e da formação é um salto enorme que se dá e isso deve-se ao 25 de Abril, claramente. É evidente que sem o auxílio da Comunidade Europeia podíamos ter esses sonhos, eram muito bonitos, mas não havia meios financeiros capazes. A CNA, na altura, exigia uma adesão aos direitos humanos e logo no primeiro governo constitucional foram assinados esses documentos, bem como a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, como uma condição preparatória, que tenho muito orgulho em dizer que o meu marido era o Ministro dos Negócios Estrangeiros do primeiro governo constitucional, que levou a cabo essa tarefa juntamente com as pessoas de quem se rodeou no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Quer dizer, o facto de Portugal passar a fazer parte de uma comunidade que respeita os direitos humanos parece-me uma conquista civilizacional fantástica. A Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra que atingiu uma quantidade de países, uma quantidade de continentes, quando finalmente as forças do eixo e da Alemanha nazi são derrotadas, e sobretudo na Europa, há uma vontade de que aquilo nunca mais pudesse acontecer. É por isso que surge, por exemplo, as Nações Unidas, e a nível da Europa há uma série de alianças que são feitas para que a Europa permaneça, ao fim e ao cabo, em paz a partir daí. E, de certa forma, isto teve um grande sucesso, porque, se nós virmos bem, a partir de 45 e até, infelizmente, 2022, não houve guerras na Europa. E o que aconteceu em Portugal foi que, a partir daí, finalmente, desocultámos a pobreza como um problema do foro público, graças à nossa adesão à CEE, porque até aí não se falava em pobreza, como já lhe disse, falava-se em pobres. Isso foi muito graças no então presidente da Comissão Europeia, que era Jacques Delors, que tinha uma dimensão humanística muito importante, que se lutou para que haja, de facto, um projeto orientado naquela direção. Porque, em princípio, o Fundo Estrutural, sobretudo o Fundo Social Europeu, tinha uma missão completa, não era para lutar contra a pobreza, era para fazer a reconversão profissional dos trabalhadores das grandes indústrias que entraram em falência na Europa, não é? Portanto, tinha que haver reconversão desses trabalhadores. E o Fundo Estrutural foi criado para isso. Portanto, era difícil adaptar-se às pessoas ditas em situação de pobreza, porque as pessoas de situação de pobreza não tinham os níveis de escolaridade nem de sociabilidade do que as pessoas do norte da Europa. Se as décadas de 70 e 80 abriram as portas de Portugal para a Europa, os anos 90 e o virar do milénio vieram consolidar o caminho irreversível já feito. Foi um trilho de adaptação mútua, da Europa a Portugal e de Portugal à Europa. Uma jornada impossível de efetuar sem o investimento do Fundo Social Europeu nas áreas sociais. Na segunda parte deste filme, falaremos dos primeiros quadros comunitários de apoio a Portugal, o papel que tiveram para a solidificação da coesão social, assim como a aproximação daquilo que muitos poderão dizer ser o sonho europeu. Quando se olha para o Fundo Social Europeu, nós temos que pensar em pessoas. No QCA3 é a primeira vez que aparece Portugal a dizer que há um mínimo de dinheiro que vai diretamente para as pessoas que tem que ser atribuído a Portugal. E chegou-se praticamente a ter 5 milhões de pessoas empregadas, o que em Portugal era, digamos, uma novidade.